Rafael, psicólogo, e eu não acredito totalmente nas minhas convicções, mas nas minhas anotações, sim. Hoje a reflexão é sobre Doppu Kunikida. Tem spoiler de todo o anime de Bungo Stray Dogs. Vamos lá. Registro de informações e disciplina. E o porquê essas duas coisas estão ligadas, você vai entender. Inabalável, inflexível e consciente dos fracos. Essas são as formas que o Dazai acaba definindo o personagem de hoje. Características que o Dazai admira no Kunikida e que eu concordo plenamente com ele. Exceto o fator inflexível, que eu acho que sim, ele é muito mais flexível do que aparenta. Kunikida é o meu personagem favorito de Bungo Stray Dogs. E por motivos mais pessoais, já que eu gosto de personagens que têm fortes ideais, que são mais disciplinados, que costumam ser mais convictos. Tanto que o meu personagem favorito de todos os animes é o Erwin. Kunikida é extremamente organizado, disciplinado e rigoroso, e é a pessoa talvez perfeita para ser o líder ali da agência de detetives armados. A reputação da agência é basicamente tudo para ele. Kunikida antes era professor de álgebra, exatas, mais uma coisa na qual eu e ele temos em comum, mas os dois pontos que eu mais gosto dele, o primeiro é a disciplina. A disciplina é o que entra em ação muito depois que a motivação já tenha desaparecido. Se você já fez uma resolução de fim de ano que durou até meio de janeiro, uma meta que começa na segunda-feira, que na quarta-feira já tinha ido embora, você sabe que a motivação tende a desaparecer. A disciplina o leva desde o momento em que você começa a trabalhar para fazer uma mudança até o momento em que você celebra o resultado final. Por isso que líderes disciplinados tendem a passar uma maior confiança para os seus liderados. E é justamente o que acontece com esse personagem. Um líder sem disciplina poderia acabar passando isso também para a equipe. E o mínimo de ordem em tudo que fazemos é essencial para atingirmos determinado objetivo. E o outro ponto principal desse personagem são suas anotações. Sim, isso mesmo. Ele tem ali o seu ideal de vida, um caderno de anotações. Seus registros pautam sua vida. Eu gosto muito desse método de anotar coisas, registrar informações, registrar o que eu fiz, registrar o que eu passei, registrar os objetivos do futuro. Eu utilizo diários e anoto muitas coisas da minha vida para não perder de vista. No caso do Kunikida, anotar coisas também é um poder, o poeta incomparável, que permite que ele crie qualquer coisa que ele já tenha visto. Um baita poder, inclusive. Fazer anotações e registrar pensamentos é um hábito muito positivo. É uma lição, inclusive, de um dos livros que eu já li esse ano, chamado Diário Estoico, que separa lições diárias sobre estoicismo e disciplina. Livro que o Kunikida ia gostar de ler. Pesquisas sugerem que fazer anotações podem ter um efeito positivo no nosso cérebro. Elas não podem só ajudá-lo a se sentir melhor, mas registrar os pequenos detalhes de sua vida pode ajudá-lo a se sentir mais fundamentado, mais conectado e até mesmo melhorar sua memória, que ajudaria bastante um líder como o Kunikida. Algumas pesquisas, por exemplo, até sugerem que o diário pode aumentar sua saúde física. Ele pode impulsionar seu sistema imunológico e certamente pode ajudar a gerenciar eventos e experiências estressantes, diminuindo assim os danos que o estresse pode causar no seu corpo. Talvez isso explique o motivo desse personagem ser tão calmo e racional nesse anime. Manter um diário ajuda também a registrar o que tem acontecido na sua vida e pode te ajudar a ficar menos no modo automático, visto que nossa memória é algo bastante falho. Processos imperfeitos de produção de memória, desde a percepção seletiva até falhas na forma como o cérebro armazena memórias, nos fazem lembrar do passado com menos precisão. A emoção e a distração também podem turvar a nossa memória. Quando somos ameaçados ou nossa atenção é desviada, a pessoa ou objeto que capturou nossa atenção pode nos cegar para detalhes periféricos, distorcendo a realidade lembrada. Registrar é fundamental para lembrarmos de detalhes. Kunikida usa isso no seu trabalho, inclusive para encontrar uma parceira. Ele tem uma lista ali de 58 exigências para que uma mulher se torne sua esposa. Essa eu compartilho claramente com ele, eu tenho uma lista também. O diário pode nos ajudar emocionalmente, gerenciando a ansiedade, reduzindo o estresse, pode ajudar a gente a lidar com a perda e acomodar uma tristeza. Ele pode nos ajudar cognitivamente, incentivando-nos a analisar o nosso cotidiano, descrevendo nossas preocupações e medos e identificando o que está limitando ou mesmo sabotando os nossos objetivos. Manter um caderno de anotações é extremamente importante para situações de emergência, melhorar a escrita, acompanhar decisões importantes, ver o seu progresso, lembrar de quem você era, explorar seus sentimentos ao longo da vida e ainda como processo de reflexão diária que ele proporciona. Por isso que o Kunikida parece ser um personagem que se conhece muito bem, tanto seus pontos fracos quanto seus pontos fortes. Um estudo de Harvard descobriu que escrever pequenos fatos, mesmo que sejam insignificantes, fatos sobre sua vida, em um determinado momento pode ter um impacto poderoso mais tarde. Depois de pedir aos participantes do estudo, que eram estudantes de graduação, que escrevessem sobre uma série de experiências atuais, incluindo coisas como sua atividade social mais recente, uma piada interna, uma música que tinham ouvido mais recentemente, um status do Facebook que haviam postado horas atrás, os pesquisadores pediram aos alunos que avaliassem seu nível de interesse nas coisas sobre as quais haviam escrito. E numa escala de 1 a 7, o nível médio escolhido foi de 3. Só que 3 meses depois, os alunos receberam suas cápsulas do tempo e pediram para avaliar seu nível de interesse novamente. Dessa
desta vez o nível de interesse foi de 4,34. Ou seja, subestimamos o impacto que anotações presentes causarão na gente no futuro. Já era importante como uma espécie de retrovisor. Eu consigo ver como eu me sentia em tal momento, com tal pessoa, com tal situação. É uma coisa simples, mas tem um efeito muito poderoso. E o Kunikida sabe disso. E talvez isso ajude ele a se manter mais com controle emocional. A única pessoa que consegue tirar ele do sério é o Dazai. Os dois são bem diferentes. Dazai não é lá muito disciplinado e é alguém que está aprendendo a encontrar o seu próprio caminho. Também é contra os ideais do Kunikida. Tanto é que essa é a grande diferença dos dois. Seu pensamento idealista é algo marcante, principalmente na questão de não deixar que as pessoas acabem morrendo em sua frente. Mesmo ele sabendo que não vai conseguir fazer isso em todos os momentos, ele continua com esse ideal independente do que aconteça. Idealismo é tudo sobre valorizar e perseguir princípios, assim como propósitos e objetivos altos ou nobres. E o grande princípio dele é valorizar cada vida humana. Tanto que ele admira o Atsushi justamente por isso. O Atsushi que é alguém que arrisca a própria vida pra salvar alguém, mesmo que isso acabe prejudicando a missão. Kakashi aí, né? Sua empatia é algo que vale destacar também. Algo não tão cultivado assim nos personagens desse anime, que são muito centrados em si mesmos. Ele gosta de resolver os problemas, tentando proteger o máximo de vidas possível. De fato, ele é ligado a muitas regras da agência. Faz todo sentido, já que isso meio que freia os integrantes a quebrarem algumas regras específicas. Ele é meio que o pilar da agência. Tanto que o próprio Rampo fala, quando algum grupo vai atacar a agência, foca primeiro nele, porque ele é o ponto de equilíbrio ali. O Nikida cita que quando perdeu a primeira pessoa no trabalho, ele chorou muito. E ele fala que hoje já não sente tanto assim mais. Que não é bem verdade assim, né? Porém, ali no decorrer do anime, ele vai se adequando à nova realidade. Tanto que a frase favorita dele que ele fala é no diálogo que ele tem com a Atsushi, quando ele diz que considere-se em um barco de um homem só. Se você tentar salvar alguém que não consegue, os dois vão acabar afundando. O Nikida já tinha desejado ser um herói, mas hoje ele percebe que de fato não é. Ele sabe que não se pode estar em todos os momentos. Ser idealista e organizado como o Nikida não é algo fácil. Registrar, anotar e perceber o que é importante pra você faz muita diferença. Ainda mais hoje em um mundo onde vivemos cada vez mais no automático, sem perceber o que está ao nosso redor. E fazer boas decisões na vida é algo muito difícil. E decisões na nossa vida precisam de foco. E o foco custa energia e tempo. Anotar e registrar situações podem nos manter mais presentes no que é valoroso pra gente. Por isso, se possível, comece a anotar. Comece um diário. Esse hábito vai ajudar você a rastrear o passado, organizar o presente e planejar o futuro. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.